Olá, me chamo Bruno Baker e vou contar um pouco da minha história quando eu era mais jovem, estudando ainda na escola. Eu tinha meus 12 anos de idade. Então eu estava com meus colegas durante a aula, então um deles estava assistindo vídeos pornô. Eu não sabia como funcionavam essas coisas. Na verdade, eu era muito inocente. Eu estava indo à igreja evangélica com meus pais e ouvia muita a palavra. Estava caminhando então quando estavam grupinhos de colegas me chamaram para assistir aqueles vídeos. Quando eu vi uns vídeos, eu achei aquelas cenas muito forte. E nessa época, os celulares eram compartilhamento a Bluetooth. Então eu comecei a gostar daqueles vídeos. Então chegou a um ponto que eu chegava em casa, ficava sozinho e começava a se masturbar com os vídeos. E eu notei uma coisa. Aqueles vídeos eram cheios de cortes. Alguns tinham cenas de 5 minutos a 10 minutos. E eu notava que o cara estava ali nesses minutos, tendo relação com a mulher. E ele gozava. E eu estava ali me masturbando, custando para gozar. Fazia força para gozar. E eu achava que era certo chegar ao orgasmo no mesmo tempo que eles. Então, preocupado com isso, não sabia eu que era super normal. Eu estava com a saúde sexual boa. Durava bastante tempo. Eu notava que eu podia ficar ali se masturbando quase 1 hora. Mas eu achava que não era normal. E quando eu cheguei na escola, eu perguntei a um colega se era normal um homem demorar para gozar. E a resposta dele foi meio desfazendo de mim. E ele disse: fulano de tal e improdutivo, em outras palavras, você é infértil. Então eu voltei para casa com aquele pensamento que eu tinha um problema. Então eu comecei a assistir os vídeos pornô e começava a se masturbar. Então eu comecei a conseguir a gozar rápido. Teve vezes que eu fiquei tão viciado que eu chegava a me masturbar todos os dias. Tinha vez que num dia eu chegava ao orgasmo 5 vezes num dia. E então aí o meu corpo começou a se acostumar a chegar no orgasmo rápido. Então aí começou um grande problema. Aí eu notei que estava sendo rápido demais. Então eu já não conseguia mais me controlar. Tinha vezes que eu começava a assistir os vídeos e me dava tanto tesão da cena, que era muito forte, que eu chegava ao orgasmo em apenas 2 minutos. Então aí eu vi como estava sendo esse problema para meu futuro. Foi aí que, depois de tantas pesquisas, que eu notei que eu era super normal. Com muito esforço passei por algumas consultas com dermatologista e me passou algumas técnicas, mas mesmo assim não funcionou. Então eu comecei a ficar em desespero. Foi quando eu conheci uma garota. A gente começou a namorar. Então chegou um dia que a gente acabou tendo relação. Eu consegui ficar ali transando com ela, uns 10 a 15 minutos, e cheguei a gozar. Mas eu estava usando camisinha. Ela que ajudou um pouco a retardar. Mas teve vezes que eu fui transar com ela sem camisinha. Eu cheguei a 5 minutos. Então aí eu vi o quanto era grande o problema que eu estava enfrentando. Estava notando que isso estava se tornando um grande problema. E que ela poderia me deixar a qualquer momento e procurar outro cara. Foi quando eu estava sem esperanças, eu orei a Deus, pedindo perdão pelos meus pecados e falei que ia levar a vida com Ele mais a sério. Então eu passei primeiro por um médico, para depois ser indicado para um dermatologista. E algo aconteceu que eu não estava esperando. Eu disse para o médico que precisava de um remédio que me ajudasse na ansiedade. Era tempo de Covid. Então ele me perguntou por que eu estava tão ansioso assim com as coisas. Então eu falei que não estava conseguindo dormir direito, estava muito pensativo, estava preocupado com as coisas. Então foi aí que eu senti que Deus estava presente naquele lugar. Então aquele médico começou a pregar para mim. Então foi aí que eu comecei a perder o medo e falei para ele que na verdade eu tinha caído com minha namorada. A gente acabou transando antes do tempo. Então eu disse que estava preocupado quanto minha vida com Deus, porque eu não podia fazer a obra de Deus vivendo no pecado. Então ele disse para mim se acalmar. Então ele pegou uma folha e começou a fazer um desenho. E nesse desenho ele fez uma árvore. E dali ele foi explicando que nós somos como uma árvore. Então ele começou a colocar alguns frutos naquela árvore que não estavam bons. Então ele foi marcando alguns galhos, de como estivesse cortando aqueles galhos ruins. Então ele me disse:
Esses galhos precisam ser retirados. Você precisa entender que por mais que fomos batizados e estamos em Cristo, o velho homem sempre quer viver dentro de nós. Então, é necessário a gente cortar certas coisas das nossas vidas para não deixar o velho homem tomar conta de nós novamente. Então eu tinha entendido, mas eu não tinha revelado para ele ainda que tinha esse problema ainda. E queria falar para o médico específico nessa área. Então eu pedi a ele um remédio. Então ele me disse: "Você ainda precisa de um remédio depois dessa palavra?" Foi quando eu disse sim, mas era só por um tempo. Então ele me passou um remédio. Então eu passei na farmácia. Então depois que tomei ele, eu comecei a notar que eu não estava mais com o problema. E eu ainda tinha relação com minha namorada. Então depois do medicamento eu estava com antes. Demorava para gozar. Conseguia ficar até 1 hora. E se eu quisesse, poderia ficar até mais tempo. Então o que quero falar para vocês é que esse medicamento não vai trazer a cura para esse problema, mas vai ajudar a retardar muito na hora do orgasmo. Depois disso eu conheci um colega que já trabalhou na área da saúde. Então ele me disse que poderia me ajudar com alguns exercícios que poderia me trazer a cura desse problema. Então eu marquei com ele. Ele ainda trabalha nessa área, mas não em hospital. Agora ele tinha aberto um local para ele só nessa área. E que ele não precisa mais trabalhar para hospitais. E eu me lembro que a consulta com ele era mais ou menos uns R$700. Então eu não tinha condições de pagar à vista, eu consegui parcelar no cartão de crédito. Então eu fiquei ali aprendendo os exercícios e outras coisas que me deram resultados a partir do 2º mês. Então depois disse, eu não precisava mais voltar lá, porque eu já tinha aprendido como fazer tudo em casa. Então eu consegui voltar à minha saúde sexual, voltar ao normal depois de 3 meses e meio, por aí. Para alguns de vocês é muito tempo. Então é por isso que vou passar esse medicamento para vocês. Enquanto vocês se sentirem inseguros, podem usar ele para quando vocês estiverem tendo relação sexual com sua parceira, vocês irem bem, mas não deixem de fazer o exercício que vou passar. Então aqui eu chego no final. Eu faço a pergunta a vocês o quanto eu poderia cobrar para passar para vocês um trabalho que vai mudar a vida de vocês. Eu poderia cobrar mais ou menos uns 2.000 pelo valor que gastei, ou mais. Mas não é sobre o dinheiro. Eu passei horas e dias pensando e colocando em prática. Gastei tempo e energia para isso também pudesse mudar a vida de muitas pessoas que estão passando por esse problema. Tem pessoas que estão a um fio para o relacionamento acabar. Um fio para o casamento acabar, um fio para ser traído ou serem abandonados, e depois serem vistos como frouxos. Então eu não vou cobrar nem a metade desse valor que falei, mas vou deixar um valor que fica acessível para vocês conseguirem o acesso a esse material. E podem ter certeza, vocês não vão investir em algo que não vai trazer resultado. Não vou aqui diminuir nenhuma outra pessoa que vendeu algo parecido com meu trabalho e não trouxe resultados. Meu trabalho não é se levantar para a concorrência, mas é exatamente para trazer um resultado que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. E claro, você precisa fazer exatamente como vai ser ensinado no material. E isso depende de você para alcançar a sua cura. Então, se eu estivesse no seu lugar hoje, eu pagaria o que for para ter minha vida sexual transformada. Hoje eu posso dizer que minha vida mudou depois desses conhecimentos que eu tive. E sabe, eu não perdi minha namorada. Hoje eu estou casado exatamente com a pessoa que tanto amei. E graças a Deus, Ele me deu essa oportunidade. E hoje vivo minha vida na presença do Senhor, fazendo e cumprindo aqui meu legado e meu chamado. Então deixo para vocês essa reflexão. Vocês precisam tomar uma decisão para mudar o rumo da história de vocês. Até mais e um grande abraço.